Acho que é fundamental a gente primeiro entender uma coisa, que a nossa crítica em relação ao capitalismo não é uma crítica de base moral, Igão. A gente não vê essa crítica como o capitalismo sendo feio, bobo e chato, né? Tanto que o próprio Marx ele não faz esse apontamento do ponto de vista moral. A questão central é que a forma como o sistema capitalista ele é constituído, ele é baseado na exploração do trabalho de outras pessoas. Essa é a questão fundamental. E aí isso se desdobra em vários campos diferentes, em várias estruturas diferentes. Então, muita gente fala, por exemplo, que o capitalismo seria ideal se não tivesse Estado, e na verdade, por exemplo, é muito pelo contrário. É justamente porque existe a presença de uma determinada forma de Estado, que é controlado por uma determinada classe social, que é possível que esse sistema possa existir. E aí, a crítica que os comunistas fazem em relação a isso é que esse sistema ele é baseado na exploração e ele privilegia, ele dá dignidade de vida para as pessoas que detêm as formas e os meios de produção, que são a burguesia, o empresariado, o agronegócio, que basicamente são pessoas que acumulam, mas não por uma genialidade, por uma proficiência, mas porque tem muito trabalho de outras pessoas que é extraído, o resultado desse trabalho é extraído dessas pessoas sob a forma da exploração. Então, para dar um exemplo mais sintético, se o cara tem um salário que é determinado no final do mês e ele trabalha 40 horas por semana, só que quando ele faz a conta do quanto ele produz, do quanto tem de custo aquilo, ele percebe, por exemplo, que das 8 horas diárias que ele trabalha, se ele trabalhasse 4 horas diárias, ele conseguiria ter um montante o suficiente para ter o que ele ganha. Afinal de contas, né? Só para parar para pensar. Não faz sentido a gente realizar um trabalho se a gente não vai ver o fruto desse trabalho se a gente está participando dele. Tá ligado? Isso faz algum sentido de pensar, se eu faço um trabalho de escola, por exemplo, um trabalho de universidade, e eu estou ali me empenhando para fazer aquilo, eu vou realizar e eu quero ver o resultado daquele trabalho diante de mim.